Boa noite a todos! Bem-vindos a mais uma palestra do canal do Sarai. O tema de hoje é a pureza de coração e ele está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, de Allan Kardec. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para me acompanhar numa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Então vamos para o capítulo 8. Dentro dele, então, nós temos dois trechos que são citados pelo Evangelho. Um está no capítulo de São Mateus. E ele diz assim: Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. O próximo trecho, então, está no capítulo de São Marcos. E diz assim: Apresentaram a Jesus então as criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, ficou zangado e lhes disse: Deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Então, nós temos aqui a primeira frase, que diz: Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E essa outra: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. E por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como tomou para a humildade. Todos nós temos uma criança interior, que é um estado natural de pureza, mas que as vivências milenares no egoísmo soterraram sobre os escombros dos desatinos morais que passamos a vivenciar. Então, na formação do homem novo, temos de fazer renascer essa criança que deixamos no tempo, escutar os seus sentimentos. Jesus nos ensinou que o reino de paz que é pretendido por todos nós depende de nós recuperarmos essa condição psicológica que ainda sobrevive em nossa intimidade, mas que muitas vezes se encontra amordaçada e ferida. Como ele disse: se não vos converterdes em crianças, não entrareis no reino dos céus. Então a gente precisa nos perguntar: que valores possuem as crianças que serviram de base para esse ensinamento de Jesus? Então, a didática que Jesus aplicou, ela é uma advertência para todos nós que estamos então cursando o Espiritismo, que já entramos em contato com o Espiritismo. E por quê? Porque as crianças são fantásticas nas relações por não nutrirem nenhuma expectativa na convivência,
desobrigando-se de cobranças, de ofensas, de insatisfações e de aborrecimentos. Muitas vezes nós vemos as crianças brincando e elas ficam bravas umas com as outras, mas logo em seguida elas esquecem e recomeçam a brincadeira. Por isso é que elas não têm elas não mantêm a mágoa, não mantêm o melindre. Aquilo é uma coisa de momento. Depois que esse momento passa, tudo fica normal novamente. Por isso que ele diz, né, o texto de Irmã Dufaux, que as crianças são fantásticas nessas relações, né? Porque elas não cobram, elas não esperam, né? Não criam expectativas da outra pessoa, elas simplesmente vivem o momento que está acontecendo naquela hora de brincadeiras, e elas não ficam pensando mais para frente, o meu amiguinho brigou comigo, é porque ele não gosta de mim. Naquele mesmo momento, se ela tiver essa dúvida, ela prontamente vai perguntar para o amiguinho: por que você fez isso? Você não gosta de mim? E prontamente ela vai receber a resposta, se sim, que gosta, ou se não gosta, e provavelmente ela vai perguntar por quê? E ela vai saber então o que é que foi a atitude no comportamento dela que levou ao amiguinho gostar ou não gostar dela naquele momento. Então, isso é uma maneira muito mais simples de se relacionar do que o que nós temos hoje, né? Por quê? Conforme nós vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, nós vamos sendo exigidos pela nossa própria sociedade, pelos nossos próprios pais, em assumir comportamentos que muitas vezes não são reais. Então, muitas situações são colocadas para a criança em crescimento que, mesmo quando ela não tem vontade de fazer alguma coisa, ela deve fazer. Então, e ela deve esconder esse sentimento que ela gostaria de demonstrar, como por exemplo, nós podemos colocar, ela tem que emprestar um brinquedo novo que ela acabou de ganhar. E ela não quer emprestar o brinquedo novo, porque ela acabou de ganhar o brinquedo, ela também quer desfrutar desse brinquedo. Mas muitas vezes os pais impõem que ela compartilhe o brinquedo novo para ela não ser mascarada como uma criança egoísta. Então ela abre mão muito contrariada de partilhar o brinquedo novo com a outra criança e se sente frustrada. Então é aí que começam as nossas frustrações, quando nós somos obrigados a tomar atitudes, a esconder sentimentos para nos relacionarmos socialmente. Então, não é errado você ensinar os valores para a criança, a dividir os seus brinquedos, a dividir as suas atenções, a não ser o centro da atenção. A disciplina, a educação, ela deve ser realizada. O importante é respeitar os sentimentos da criança. Se nós nos colocássemos no lugar dela, nós acabamos de receber um brinquedo novo. Nós gostaríamos de desfrutar desse brinquedo antes de partilharmos com a outra criança, ou ao menos nós gostaríamos de partilhar com essa criança, mas que nós também pudéssemos desfrutar desse brinquedo. Então, muitas vezes, essas normas sociais, elas são colocadas de maneira errada. A intenção até pode ser boa e louvável, mas a maneira em que elas são colocadas, elas agridem, elas trazem traumas e elas criam um sistema em que nós vamos deixando de sentir e começando a atuar. Então, resumindo, o que nós queremos dizer é: essa parcela de pureza que nós temos na infância, ela deve ser lapidada, ela deve ser construída para que nós não percamos esse vínculo, né, com essas emoções nobres e verdadeiras,
Porque o que acontece muitas vezes, nós temos que colocar tantas máscaras no nosso trabalho, na nossa sociedade, às vezes dentro da nossa própria casa. E isso nos prejudica tanto que nós perdemos a conexão com os nossos sentimentos. Nós já não sabemos mais se nós sentimos aquilo, o que é que nós sentimos, se nós sentimos raiva, se sentimos tristeza, se sentimos frustração. Então é preciso retomar, né? Retomar esse contato com essa parcela que nós todos temos dentro de nós, que é essa parcela da autenticidade, da pureza de coração, do entendimento dos nossos sentimentos. E muitas vezes nós vamos precisar passar por esse campo de nos acertarmos como nós somos, sem condenações, sem críticas, porque nós estamos ainda em transformação. Principalmente nós que já estamos em contato com o Espiritismo, nós nos criticamos, porque nós, como Paulo fala em uma de suas epístolas, de suas cartas, né, que ele mandou, acho que é para Coríntios, por que o mal que eu não quero eu faço e o bem que eu já aprendi eu não consigo fazer? Conhecemos o que nós precisamos fazer, mas nos falta ainda o gesto ser incorporado nas nossas atitudes, se tornar um hábito. Nós ainda estamos habituados a fazer a coisa da maneira errada e quando percebemos, nós nos criticamos. Então, nós precisamos ter esse amor, ter essa flexibilidade, essa aceitação, primeiro conosco e com as nossas falhas. Então, todos nós temos essa parcela psíquica de pureza que está adormecida dentro da nossa alma. Então, nós precisamos de um tratamento para que essa parcela volte a se manifestar em sensações de bem-estar, de desprendimento e de amor. A proposta é que nós resgatemos essa nossa criança interior de que forma? Cultivando pensamentos de amor, cultivando pensamentos de tolerância e mantendo uma curiosidade que seja edificante, pois uma das principais características das crianças é a sua curiosidade. Então, para esse trabalho, nós precisamos nos despojar dessas crenças pré-estabelecidas que nós temos, dessa cobrança que nós temos conosco e abrir esse nosso pensamento e coração para essa proposta educativa de Jesus. Para nos auxiliar ainda nesse resgate da nossa criança interior, nós vamos adentrar por uma outra frase que o Evangelho trouxe para nós, que ele disse assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, uma das maneiras de nós conseguirmos resgatar a nossa pureza é vigiando o nosso orgulho e favorecendo o desenvolvimento da nossa humildade. O problema é que esses conceitos de orgulho e humildade, muitas vezes nós aprendemos de maneira errada e isso nos dificulta muito nós a desenvolvermos essas virtudes que a gente precisa, como é o caso maior da humildade. Então, o que a irmã Cidufo traz para nós? Eu vou fazer uma pequena leitura aqui do livro chamado Mereça Ser Feliz, no capítulo 35. Ela traz essas frases que são as definições do sentimento de orgulho e de humildade. Então, o orgulho é o sentimento que nos leva a sentir-nos maiores e melhores que todos. A humildade é desilusão, reconhecimento dos limites e qualidades, é conscientização. Então, vamos passar para a leitura deste capítulo
para que a gente possa entender os conceitos que a irmã Cidufo, psicografada, né, pelo médium Vanderlei de Oliveira, nos trouxe nesse belíssimo livro. Então ela diz assim: o orgulho é a sombra do ego, o sentimento que nos leva a sentir-nos maiores e melhores que todos. Já a humildade é o seu oposto. É a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Brota na alma como um estado afetivo, ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e engano edificadas pelo egoísmo e nos vermos enquanto o eu divino, ou seja, a pureza do coração. Humildade é desilusão, reconhecimento de limites e qualidades, é conscientização. Humildade é estar conectado com a essência da vida. É o estado de libertação das ilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. Humildade é o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. Quem vibra no espírito da humildade recolhe sempre na vida o que tem valor real para o seu crescimento, não agindo ao sabor das proclamadas mentiras mundanas, porque zelará por sua identidade universal, sem se deixar assediar por apelos inferiores. Quem estiver na humildade será alguém que conseguirá existir e se sentir realizado, porque está buscando ser ele mesmo e não ser os que os outros gostariam que ele fosse. Portanto, a humildade é estrada de acesso para a felicidade. Olha que interessante essa fala dele, né? Humildade é a estrada de acesso para a felicidade. O estado de ausência de orgulho só pode ser alcançado com um sentimento de humildade, e não com essas capas que são colocadas, ou máscaras, né, para chamar a atenção alheia com virtudes que ainda não possuímos, camuflando impulsos de vaidade que, de alguma forma, inevitavelmente, vão escoar em variadas metamorfoses. E ela continua um pouquinho mais. Essas capas ou máscaras, infelizmente, prestam um desserviço a nós mesmos, porque a dificuldade que apresentamos para reconhecer os erros, os limites e as imperfeições é a mesma que nos leva a perturbar e adulterar as noções acerca das qualidades. O orgulho, portanto, impede o homem de tomar posse de si mesmo, dos seus limites e das suas virtudes, né? Então, olha que interessante isso que ela coloca, né? A humildade é o oposto do orgulho e as capas ou máscaras que nós usamos para camuflar esse orgulho, fingindo que são humildade, vão nos prejudicar imensamente, porque nós não nos reconhecemos. Nós não conhecemos mais quais são os sentimentos que nós trazemos de tanto usar essas capas e essas máscaras, né? E ela continua, vou ler mais um pouquinho. Criou-se, por exemplo, uma cultura de que não se deve elogiar, realçar as qualidades para não incentivar a vaidade. Uma mentalidade de que não devemos falar de virtudes porque não as temos. No lugar de riqueza espiritual, fala-se em dívidas do passado, de karmas, de sofrimento, de resignação, de penúria, de dor. É uma cultura de inferioridade, é disseminada no mundo pelo gênio do mal, para que os homens não se sintam dignos do bem e do amor. Então, se temos talentos e virtudes, é significativo que fiquem onde todos possam ver. E depois, quando uma qualidade realmente nos pertence, não temos como escondê-la, ela vai surgir naturalmente. Essa discrição e humildade de fachada, pregada como uma conduta de vigilância,
pode emperrar o crescimento, porque a pessoa adota a postura por fora, mas não é educada para saber como lidar com os sentimentos que estão por dentro. Claro que ficar chamando a atenção para suas virtudes é uma atitude de infantilidade e vaidade. Entretanto, a relação que travamos com nossas qualidades é que precisa ser redimensionada. Ocultá-las não vai levar a nada. Então, vamos passar aqui para o próximo. Então, ela vai dizer isso, né? A humildade é o estado de autenticidade. O orgulho, portanto, impede o homem de tomar posse de si mesmo, dos seus limites e das suas virtudes. Por quê? Porque quando nós colocamos essas capas ou fingimos uma humildade que nós não temos, nós estamos nos desconectando com o nosso interior. E aí vai ficar difícil. Nós temos então, como ela falou, a postura por fora, mas está discordante dos sentimentos por dentro. E isso vai nos atrapalhar, porque nós vamos achar conscientemente que nós já desenvolvemos essa virtude, quando na verdade ela é uma virtude de fachada, né? É uma capa, é uma máscara. Vou ler mais um pouquinho. Essas capas, que são o vínculo doentio com o nosso ego, se iniciam no ato educativo durante a infância. A falta de contato com os sentimentos e habilidades inatas da criança são substituídas pelas normas ou costumes sociais que conspiram para a formação do homem social, descuidando-se do homem-alma. Nós já comentamos essa parte, né? Ela continua. O que é muito lamentável, porque dessa maneira a criança é levada a ser o que não é, para atender os caprichos paternais ou requisitos da sociedade. Os seus sentimentos e pendores nem sempre são considerados. E os sentimentos são espelho da consciência. Conhecê-los é criar um elo com a humildade, com quem somos verdadeiramente, deixando de ouvir as loucuras do nosso ego e passando a escutar o nosso coração na intimidade. A consciência expressa-se no coração com maior intensidade. Aprender a linguagem dos sentimentos é caminhar para o estado de humildade e de autoconhecimento. Então, ela vai para essa passagem que é muito bonita. Olha, como disse anteriormente, certa feita alguém chamou Jesus de bom e ele não aceitou o título, dizendo: Por que me chamais de bom? Só o Pai é bom. Porém, em outro momento, ele sentenciou: Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Isso é humildade, é saber quem se é, nem mais e nem menos. Então, o nosso desafio é nos educar para que possamos conquistar a humildade e a pureza do coração, que são as chaves para combater os descontroles decorrentes dos efeitos do orgulho. E de que forma nós vamos conseguir, então, fazer isso? Sendo honestos com os nossos sentimentos. É aquela pergunta que foi feita no livro dos Espíritos por Kardec, que ele diz: que maneira nós podemos avançar e crescer mais rápido? E ele disse: um sábio já lhe respondeu: conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós vamos retirando essas máscaras, vamos buscando entender por que nós nos comportamos de maneiras diferentes nas situações em que somos colocados, nós vamos começando a entender aonde foi que nós perdemos a pureza de coração, a autenticidade das crianças
e demos origem então às máscaras, às capas e às convenções sociais. Eu gostaria de deixar aqui bem escrito que Pai João diz assim: todos os sentimentos que nós temos foram colocados em nós para o bem. Nós podemos e devemos sentir raiva, nós podemos e devemos sentir inveja, nós podemos e devemos sentir sentimentos negativos, não só os positivos, mas nós nunca devemos agir nesses sentimentos e isso se chama educação. Então veja, quando nós sentimos raiva, identificamos que sentimos raiva, é porque nós chegamos a alguma coisa que nos afligiu de uma maneira que nós não esperávamos, nos atingiu de uma maneira que nós não estávamos esperando. Então, isso indica que houve ou uma expectativa nossa ou uma fragilidade. Então, a raiva tem um aviso precioso. O que nós não podemos fazer é responder a esse sentimento de raiva com violência, com agressividade, e isso se chama educação. A educação é diferente da capa. A capa é você responder a esse sentimento de raiva com uma doçura e uma brandura que você não tem. Então, quando nós somos agredidos, quando nós verbalmente, né, vamos dar esse exemplo, nós devemos responder normalmente, mas não ironicamente. Ah, coitadinho. Ah, meu querido. Ah, porque isso é a capa. Isso não é o sentimento que você compreendeu a situação. Então, existe uma diferença entre a educação e a capa que nós colocamos. A capa sempre é uma coisa artificial, é uma coisa que não é real, mas a educação, sim, ela deve ser feita, mas para a gente se educar, nós precisamos ter a consciência do sentimento. Então, quando nós sentimos raiva, precisamos ter consciência do sentimento de raiva. Quando nós sentimos inveja, precisamos ter a consciência do sentimento de inveja. Porque a criança, quando você agride ou recebe uma agressão de alguém, ela sente raiva e ela demonstra raiva, né? A nossa diferença para a criança é que nós vamos aprender a educar, porque às vezes, né, algum amiguinho bate, ela bate de volta, porque ela ainda não está educada, mas ela reconhece o sentimento de raiva. Veja que nós, muitas vezes, quando ficamos adultos, nós colocamos a capa e nós não queremos reconhecer o sentimento de raiva. Nós colocamos essa capa para fingir que nada aconteceu. Então, é isso que está errado. Nós precisamos voltar à pureza de coração das crianças, reconhecer qual é o sentimento, mas não agir como a criança, agir como adultos através da educação e não do fingimento, que é a capa. Então, essa é a proposta de Jesus. Então, aqueles que não aceitarem o reino de Deus como criança, não receberem com alegria genuína, não se propuserem a entrar no autoconhecimento, não fizerem a sua autotransformação para o bem, esses não entrarão no reino de Deus. Essa é a proposta de Jesus. Não é continuarmos a sermos bonzinhos de fachada, é entendermos os sentimentos que estão dentro de nós e entendermos os recados que eles estão nos dando e agir como o Pai João nos ensinou através da educação e não da farsa, da capa, da máscara. Essa é a lição de hoje. E fica então para todos nós o convite do nosso Mestre amoroso que disse: Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
uma boa noite a todos e para encerrar eu gostaria de fazer a oração da Ave Maria, pedindo a ela proteção para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito obrigada e até mais.